Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chave Gemista para a gente conversar com vocês, pessoal, um pouco mais sobre o primeiro clássico da final do Parazão 2025 hoje à noite no Colosso do Bengola e aquela questão envolvendo o Felipe Viseu. Era dúvida ou não? Está confirmado ou não para o clássico? A gente vai explicar para vocês neste conteúdo e trazer aqui a provável escalação do Leão para este jogo diante do nosso maior rival. Quero também falar a respeito das movimentações do Fenômeno Azul nas lojas. Já tem uma parcial de ingressos para esta partida de hoje diante do Paysandu. E também falar a respeito da declaração do Jaderson. Ela foi polêmica realmente? Teve soberba na fala do Jaderson? Eu queria conversar com vocês a respeito disso neste conteúdo. Antes, peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo. É muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados pelo Brasil e pelo mundo. É só clicar no botão gostei que assim o YouTube consegue entender o quanto que vocês estão aprovando aqui o nosso trabalho. A meta para este conteúdo aqui, mais uma vez, é de 1000 likes. Verifique também a tua inscrição aqui no canal e lembrando, chegando na marca dos 40 mil inscritos, tem sorteio de mais 2 camisas do Leão para vocês aqui no Chave Gemista. Vem com a gente! Bom, galera, já vou conversar diretamente com vocês a respeito da movimentação do torcedor do Clube do Remo nas lojas, porque ontem, né, não de maneira oficial, o Remo não soltou nada oficialmente nas redes sociais, mas as informações que saíram na imprensa é de que já tem 15 mil torcedores confirmados para o jogo de hoje diante do rival. Aliás, o Remo que bateu mais uma meta importante, já são 6.500 sócios torcedores adimplentes, depois aí que o clube lançou finalmente o crédito recorrente, deu certo, o torcedor está abraçando, muitos torcedores aí me procurando, né, para perguntar em relação ao sócio, tentando ajudar a galera de alguma forma, né, para tirar essa dúvida, e hoje muita gente entrando no site do Clube do Remo, entrando na aba do sócio para fazer esse programa de sócio, garantir entrada para hoje, para o domingo, para o jogo do Vila Nova e também lá para o jogo do Volta Redonda, né? Os jogos que o Remo tem só esse mês aí para fazer em Belém, e ainda tem obviamente o restante da temporada, então um momento é esse para você virar sócio torcedor. Inclusive, eu estava conversando com um amigo que é lojista, ele disse que a movimentação nas lojas deu uma diminuída porque tem muito torcedor aderindo ao programa de sócio, justamente para economizar, né, em relação aos ingressos para este jogo contra o nosso maior rival. Daqui a pouco, inclusive, vou falar um pouco mais sobre ingressos para vocês. Mas 15 mil torcedores confirmados, digamos que o dia vai rolar bastante ainda adesões ao programa de sócio, as compras também nas lojas. Acredito que vamos passar dos 20 mil torcedores no lado A do Colosso do Bengola, tá? Chutaria que teremos ali 22 mil torcedores só do lado A do Mangueirão para este jogo de hoje à noite contra o Paysandu. E sobre esse jogo, né, pessoal, primeiro confronto da final, é sempre importante o primeiro jogo para justamente você sair na frente, para você dar um passo grande rumo ao título, rumo à conquista, porque se você deixar para jogar só o segundo jogo, você pode se complicar, você pode acabar perdendo a oportunidade de levantar a taça. Então é muito importante o primeiro jogo. Ontem, inclusive, a gente debateu bastante aqui com os rivais na live pré-repá e foi muito falado sobre isso, sobre a importância do primeiro jogo. E o time aí que o Daniel Paulista vai colocar em campo tem, na verdade, apenas uma dúvida, que acho até que é uma estratégia para despistar o nosso maior rival, porque foi falado durante a semana que o Viseu não teria condições, mas o Viseu foi visto em várias fotos durante a semana nos treinamentos aí realizados pelo Clube do Remo, de que o Adailton e o próprio Ítalo seriam opções para iniciar o jogo. Pode ser realmente que o Viseu nem jogue, tá? Pode ser até apenas uma estratégia aí para despistar o adversário, assim como também eles estão com a estratégia de tentar despistar o Remo, tentando dizer que o Rossi vai ter condição, que o Rossi não vai ter condição, que o Martins vai ter condição, que ele não vai ter condição, o Quintana a mesma coisa, quem será o centroavante, se é Nicolas, se é Benítez, enfim. São as estratégias de lado a lado para tentar, obviamente,
ter uma melhor performance hoje à noite lá no Colosso do Bengola. Então a única dúvida é realmente essa. Tá? Ninguém conseguiu cravar, acho até que foi uma pegadinha, né, que o Remo impôs para todo mundo em relação ao Felipe Vizeu. Mas se o Vizeu tiver condições, ele vai ser o titular do jogo de hoje. Até, repito, pela importância tática que ele tem para o time e porque o Daniel aprova, nesse momento, obviamente, essa função que ele vem fazendo, apesar da falta dos gols, de estar devendo esses gols para a torcida. A torcida tem reclamado até com razão em relação à falta de gols do Felipe Vizeu. Então o time do Clube do Remo provável é esse aqui. Marcelo Rangel no gol, Marcelinho, Cláudio, Reinaldo e o Sávio. Alan Rodrigues está fora. Caio Vinícius, Pavani e Jaderson. Pedro Rocha, Janderson, Felipe Vizeu, Adailton ou Ítalo. Essa é a provável escalação do Leão para hoje à noite, diante do seu maior rival. Ontem o Jaderson conversou, né, com a imprensa na sala da Remo TV e falou, né, que quer dar vida pelo título, que quer muito ser campeão, sabe da importância que é ser campeão pelo Clube do Remo, depois de ter conquistado o acesso no ano passado, de ter começado bem a Série B, mas é importante essa taça para, obviamente, dar essa confiança a mais para o Clube do Remo nessa temporada. E ele inclusive fala, né, foi perguntado sobre isso na coletiva, se teria uma espécie aí de salto alto, de soberba. Ele disse que não, muito pelo contrário, de que o time está muito fechado, o time está muito concentrado, sabe da importância do Repar, sabe que Repar é um jogo atípico, sabe que é outro campeonato, então o elenco está fechado, o elenco está concentrado a justamente entrar em campo hoje e dar o melhor em busca da vitória. Repito, esse papo aí, né, de rival dizendo que a gente está com soberba, isso é conversa para boi dormir. Isso é para tentar, inclusive, motivar a própria torcida deles. Não caio nesse papo. E o remista que estiver falando esse tipo de besteira, por favor, vai ler lá a cartilha do clássico e ver realmente o que é. Gente, tá cheio de lições por aí, inclusive em 2023. Quem não lembra daquela semifinal da Copa Verde, né, que o Paysandu estava todo arrebentado, o Remo voando lá com o Marcelo Cabo, a gente faz um primeiro tempo perfeito, faz 1-0 com o Muriqui e no intervalo o time simplesmente não volta para dentro de campo e a gente acaba perdendo a vaga na final para o nosso rival. Então, mais do que nunca, existem lições, existem, né, vídeos e vídeos por aí, jogos e jogos por aí para a gente ver e rever e saber que Repar é outra fita. Repar, uma das vezes você ganha aqui. No mental, já falei isso 1 milhão de vezes, e mais uma vez é importante, obviamente, o apoio que virá das arquibancadas do Mangueirão na noite desta quarta-feira. O horário é um pouco chato, 9 horas da noite, mas é o sacrifício que vale para ver o Leão Azul de Antônio Baena. Lembrando que nós iremos iniciar o nosso pré-jogo lá do Colosso do Bengola às 19 horas hoje. Quero a participação de todos vocês, depois tem a transmissão da Super Marajoara e logo depois a coletiva pós-jogo do técnico Daniel Paulista, se Deus quiser, com um bom resultado diante do rival. E só mais uma informação aqui para vocês, uma novidade, né? Ontem eu fiz um sorteio de um ingresso para o Clássico, domingo eu vou sortear mais um par de ingressos também e uma camisa do Clube do Remo em parceria com uma seguidora aqui do canal, assim, de Machado, mas o meu amigo Vitor Inchester, ele lançou uma promoção em collab com Chaves Remista lá no Instagram. E ele vai sortear 25 ingressos por Repar. É exatamente, 25 ingressos por Repar. O Vitor Inchester vai estar sorteando. E você pode concorrer lá no nosso Instagram. Só ler as regras que você vai concorrer a esses 25 ingressos para o clássico de hoje à noite no Colosso do Bengola. É isso, meus amigos, mais uma vez pedir a todos vocês que deixem o like, que comente os assuntos desse vídeo, verifique também as suas inscrições aqui no Chaves Remista, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto, valeu!